voltamos aqui na sequência do programa Além da Notícia. O tema é manifestações populares e eu recomeço aqui o nosso diálogo citando uma frase que eu já conhecia, mas que vi nesses últimos dias ser bastante difundida nas redes sociais, uma frase do velho Ulisses Guimarães: político, o que mete medo no político é o povo nas ruas. E o povo nas ruas quer alguma coisa. Vamos lá, ele pode estar sendo também instrumentalizado ou não, mas ele está à procura de alguma coisa. Você terminou, Testa, falando da reforma política, dos pontos da reforma política. Permito aqui que você conclua, então, aquilo que a gente estava falando. Rapidamente, aqui a gente vê que há um descontentamento popular imenso com o sistema político. Você vê que as últimas pesquisas que mostraram as avaliações do governo mostraram que cresceu bastante a rejeição a presidente, mas aumentou muito mais a rejeição ao Congresso. É uma coisa impressionante, né? Que as instituições mais admiradas são as Forças Armadas, a Igreja, e vai por aí fora, né? O sistema educacional está lá embaixo. Mas só para você ter uma ideia de que a população realmente está indignada com essa lógica. Você tem uma inflação que está aumentando o custo de vida, você tem dificuldade de repassar o financiamento da educação, você tem a saúde em crise, tem o transporte, segurança, tudo, né? Isso aí não mudou nada. Só aumentou o favorecimento aos partidos. O que eles dão em troca? Então, o que eu acho que mereceria ser discutido sim hoje na reforma política com muita ênfase é a eliminação dessa lógica espetacular das campanhas. Você tem um sistema público de comunicação no Brasil que é poderosíssimo. As rádios e TVs públicas deveriam utilizar isso. Os partidos deveriam ser obrigados, ao registrar as campanhas, os candidatos, a registrar o seu programa de governo, para evitar isso que nós estamos verificando de novo, né, que aconteceu no governo Collor, aconteceu no governo FHC, nos governos Lula, no governo Dilma, não terem programa de governo. Quando começa, vamos ver o que nós vamos fazer, né? Isso é um problema muito sério. E depois, quem tem que financiar partido são os militantes, são aqueles que compartilham daquela ideologia. Então, é injusto, é como o imposto sindical. Por que você tem que ser obrigado a pagar um imposto para alguém que não te representa? É porque você pertence a uma categoria? É o problema do advogado com a OAB, do médico com o Conselho de Medicina, da economia. Isso tudo aí tem que ser revisto. Numa democracia, as pessoas têm que ter o direito de optar. Essa que é a questão. Professora Débora, eu tenho aqui uma questão para a senhora. A senhora quiser pegar algum desses ganchos aí? Eu só gostaria, no sentido de apontar em relação à reforma política, que eu particularmente não acredito que a reforma política seja feita por aqueles que ganharam o jogo em função das regras anteriores. Então, eu, a princípio, sou favorável a uma assembleia específica em que pessoas possam, e pessoas interessadas e efetivamente que possam discutir a temática de uma forma exclusiva e aprofundada, né, transparente com a sociedade, possa discutir as inúmeras propostas. Porque, como os próprios políticos dizem, cada um tem uma reforma política na sua cabeça. E eu acho muito difícil que esses que ganharam, de fato, o jogo com essas regras vão querer modificá-las. Então, eu acho que temos que ter um espaço público específico para essa discussão. A senhora sabe que eu escutei nos corredores ali do Congresso esses dias alguém falando, alguns líderes inclusive, falando fortemente sobre isso, justamente com essa mesma visão da senhora. Uma assembleia exclusiva, porque de fato chegou-se, Testa, a este impasse aí. Há essas três principais propostas de reforma. E se ninguém abrir mão, e é abrir mão de algo que acredita piamente ali, não é? Que é a sua reeleição, né? Ou seja, garantir a sua manutenção do poder. Então, ninguém então ele não vai mudar as regras. Não passa, então não adianta. Acho difícil. Tem 30 anos que eu acompanho esse jogo no Congresso. De reforma política, pelo menos 20. Se você fizer um levantamento histórico, as propostas as mais variadas, mas sempre há esse consenso. E no final eles fazem uma leitura e veem que podem perder ou não. Uma das que me chamou mais a atenção, o relator à época era o deputado Ronaldo Caiado. E foi feito um grande acordo para aprovar aquele lista fechada, financiamento público, federação de partidos, alianças proporcionais serem eliminadas. E foi aceito, eu me lembro muito bem que ele deu uma entrevista no dia seguinte, dizendo o seguinte: olha, eu fui dormir com um acordo acertado e acordei traído. O próprio partido, tanto tucanos quanto os petistas, se rebelaram porque fizeram uma leitura e viram que regionalmente, na reeleição seguinte, eles não conseguiriam se manter no poder se fossem feitas as mudanças. Entendeu? E houve uma desobediência estrutural à direção nacional do PT. Olha que o PT é um partido extremamente democrático e autoritário, é interessante isso, né? É diferente do PMDB, que não se subordina a uma lógica da cúpula. E, no entanto, houve aquela desistência, o projeto foi engavetado. Tudo bem. A gente pode até voltar a esse tema novamente, só quero avançar aqui em outros agora. Professora Débora,
há algumas forças que hoje dividem o Brasil. A última eleição a gente viu que ali foi, de fato, uma grande divisão do país. Todavia, essas mesmas forças e outras, talvez, são essas que também estão hoje nas ruas. O governo diz que é uma espécie de um terceiro turno, porque a oposição não aceitou a derrota. E a senhora mencionou aqui pesquisas que foram feitas sobre essas últimas manifestações. O que a senhora poderia nos dizer desse povo que saiu às ruas? Enfim, que as pesquisas já levantaram alguns dados mais diretamente sobre São Paulo, efetivamente, né? Então, enfim, em termos das motivações, de uma maneira geral, é essa insatisfação com a corrupção. Mas ainda não corrupção e uma perspectiva antipetista também muito forte, ou seja, anti o governo Dilma e pedindo também impeachment. Então há uma série de demandas bem claras, né? Ou seja, no caso da corrupção é uma perspectiva mais ampla, né? Geral. Mas há um espírito, ou seja, uma disposição de retirada do PT, particularmente do governo, claramente. Né? Eu percebi muito nos cartazes, quando a gente via as imagens pela televisão, era fora Dilma, fora PT. Isso. Em se tratando de São Paulo, a gente pode entender também que é uma região, um estado, em que, de fato, o eleitorado do PSDB é muito forte e há, de fato, uma rejeição ao PT muito grande. Mas seria só lá essa coisa localizada hoje? Não, eu acho que há uma perspectiva de indignação geral no país. E vejo também que o próprio governo do PT, primeiro, qualquer governo depois de 12 anos no poder acaba tendo um desgaste. Mas mais particularmente, né, o PT do governo Dilma, né, o primeiro governo dela, eu acho que se afastou da sua base efetiva eleitoral, ou seja, os movimentos sociais é um exemplo em relação a isso, né? Eles são uma referência, né, que no final da própria eleição voltaram a se mobilizar até para garantir a eleição da candidata, mas eu acho que eles foram tratados de uma maneira muito secundarizada durante o governo Dilma, né? E eles reclamam, inclusive, de pouco diálogo e junta também ao perfil da própria presidenta, que não é um perfil político tradicional e, ao meu ver, também não se cercou de pessoas que possam fazer esse tipo de atuação mais direta. Nós vivemos, né, o que os cientistas políticos mesmo ressaltam, um presidencialismo de coalizão. Então, ou seja, não é possível que uma facção ideológica governe sozinha, ou seja, não há governo possível no Brasil nessas regras só de esquerda, só de centro, só de direita. Há necessidade, todo momento, de uma conciliação, de uma negociação contínua, para o bem e para o mal, né? Então, enfim, há necessidade de que o Executivo, em particular, tenha um diálogo muito próximo. Infelizmente, né, a forma como o diálogo foi sendo construído ao longo dos anos desse período de redemocratização, muitas vezes não foi no plano das ideias, mas foi naquilo do velho toma lá da cá, né, que é uma tradição na nossa política e que nem o governo petista rompeu, efetivamente, essa é a verdade, né? Se a gente for pensar, a lógica, né, de lidar entre o executivo e o legislativo poderia ter sido, pelo menos, poderia ter avançado, né, no governo petista, que sempre foi um crítico dessa lógica do tomar lá da cá, mas acabou reproduzindo. Daí todos esses escândalos que nós, enfim, estamos vivenciando ao longo desses anos. Mas eu não acredito também que político seja todo mundo a mesma coisa. Eu acho que existem pessoas, de fato, vocacionadas, que têm um comprometimento, um espírito público, né? E essa tendência, muitas vezes, da mídia de colocar todo mundo, né, no mesmo saco, não é nada proveitoso para a própria política, né? Se algum dia a denúncia pura e simples, é a política do escândalo, isso não leva a nada. E se algum dia nós cedermos a isso, de que não existem políticos que prestam, então a gente pode baixar as portas e ir embora. Exatamente. É como alguns que pedem para fechar o parlamento, acabar com o Congresso, eliminar o Senado ou a Câmara. Isso não existe numa democracia. Essas são as instituições mais importantes para começar o processo. Esticando aí dessa linha, a professora Testa, as manifestações a gente viu que, na sua grande maioria das pessoas que estavam nas ruas, foram mesmo as eleitoras do Aécio, não é? Isso também deve ser entendido como natural, porque já estavam indignadas por ter perdido a eleição, não é? Chateadas. E também viram o governo da presidente Dilma começar como começou, isto é, ficaram mais indignadas ao perceber que tudo que ela acusou que o Aécio faria, ela passou a fazer, por necessidade ou não, vou até deixar que vocês digam, ela passou a fazer tudo aquilo que estava dizendo com o Aécio, que apertaria
a situação econômica no Brasil, os juros aumentariam, a inflação subiria, estrangulamento, tantas coisas, mexer em direitos dos trabalhadores, benefícios, etc. A presidente Dilma e seu governo, seu segundo governo, ajudaram a potencializar esta indignação que estava já nos eleitores da oposição e que agora passaram também passou a frequentar também agora a mente dos próprios eleitores dela, porque tinha muita gente que votou e que disse: eu estou aqui também, votei na presidente Dilma. Este começo do segundo governo potencializou tudo eu acredito, Ronaldo, olha só, se você olhar o governo Dilma, desde o primeiro momento, eu me lembro muito bem assim da primeira fala da presidente, quando ela, aquele ritual que você recebe o resultado das eleições, aí ela vai, como eu vi do Lula, no FHC, mas me lembro muito bem da primeira fala da presidente Dilma antes de tomar posse. Ela falou: o meu governo tem um compromisso. Primeiro, eu vou valorizar as mulheres. A primeira promessa da presidente Dilma. Segundo, eu vou erradicar a miséria. Daí surgiu o Brasil Carinhoso, de substituição ao Fome Zero, aquela estratégia do Lula. Naquela época, o IBGE tinha uma estatística de que ainda restavam no Brasil em torno de 16 milhões e 200 mil miseráveis, né? O miserável era aquele que tinha uma renda mensal aqui no Brasil que oscilava entre R$70 e R$300. 16 milhões de reais, é uma quantidade imensa. Mas quando surgiu o Plano Real, havia mais de 40 milhões nessa situação, depois foi diminuindo. E eu acho que ela fez um esforço imenso, sim, entendeu? Para atender às suas demandas. O Brasil conseguiu colocar no comando de muitas instituições importantes mulheres que fizeram bons trabalhos, entendeu? Líderes. Talvez não tiveram mais espaço porque faltavam militantes que estavam lá para poder ocupar esse espaço, né, de ministérios importantíssimos. E eu acho que ela cumpriu isso. E deflagrou-se uma briga interna muito grande dentro do PT, não por conta desse aspecto, mas por conta de um outro grupo que chegou ao poder e que fica com o controle da chave do cofre e a caneta do Diário Oficial, entendeu? E ela deixou de ser, depois das eleições para a prefeitura, que é o grande fiel dessa balança, ela passa a comandar uma coalizão. Ela se afastou necessariamente do grupo do ex-presidente Lula, que agora está tentando voltar. E esse grupo tentou de todas as formas viabilizar a volta do Lula. Entendeu? Mas o grupo da Dilma não permitiu isso, é o jogo político interno, faz parte da democracia, é natural isso. E, evidentemente, o Brasil estava dividido. Havia uma insatisfação imensa no Brasil por conta de uma série de fatores. E aí falo do fator Aécio. A Aécio só cresceu como Marina depois da saída do Eduardo Campos, daquela tragédia que aconteceu, que talvez se não tivesse participado das eleições, teríamos um resultado diferenciado. Não digo que a Dilma não vencesse, mas talvez fosse uma coisa mais dividida do que ter 52 milhões de um lado, 48 do outro, aquela coisa toda. Isso aí mostrou que o Brasil está dividido. Mas, em compensação, os tucanos perderam em Minas Gerais. Perderam. A Aécio perdeu em Minas. Né? O PT ganhou em Minas, depois de 8 anos de Aécio. Né? O Alckmin ganhou em São Paulo e vai continuar, vai para quase 20 anos tucano em São Paulo, mas a cidade não, é petista. A Marta Suplicy, que deve agora ir para o PSB para ser candidata à prefeitura, ela é fundadora do PT. Então eu vejo que essas leituras que a gente faz de partidos não resolvem o processo. O que nós temos hoje são grupos de interesse, independentemente de siglas partidárias, que se juntam e fazem coalizões. Aí a professora lembrou muito bem esse processo da coalizão para poder governar, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso chama de presidencialismo de cooptação. Não tem nada de coalizão, você tem que barganhar. Hoje você vê o Kassab de novo tentando fundir o PL que vai ser criado novamente com o PSD dele, para poder fazer frente, ele se viabilizar a uma possível candidatura a vice-presidente, independentemente de quem quer que seja o candidato a presidente. São projetos pessoais, e é isso que é ruim nesse movimento que nós estamos verificando. Não há no Brasil partidos com programas definidos, delineados, o governo não tem um projeto de nação para apresentar e negociar. Você vê que a presidente foi obrigada a fazer com que o ministro da Fazenda se tornasse um negociador político com o Congresso, e não o ministro da Casa Civil. Porque é hoje o homem de maior credibilidade dela, então, não é? É o que tem, tudo isso aí, e depende dos dois presidentes, da Câmara e do Senado, que em tese são aliados de oposição, que têm interesses muito pessoais. Então, eu vejo a situação da presidente Dilma hoje uma situação muito difícil, porque ela tem que enfrentar a resistência do seu próprio partido, você colocou muito bem aí, de ter que cortar as políticas sociais, as políticas trabalhistas, e a base do seu partido não aceita isso.
O PMDB quer que o PT aceite o ajuste fiscal, que seja o protagonista, para ele depois não ficar taxado como partido arroxo nas eleições que já vão ser o ano que vem. Ou seja, tudo isso aí mostra o quanto a presidente tem hoje dificuldade de navegar num mundo que é muito difícil. A gente volta daqui a pouco falando sobre as dificuldades da presidente Dilma e as manifestações que persistem com influências diversas. No terceiro bloco a gente toca nesse ponto, as dificuldades atuais da presidente com as manifestações que persistem. Até já.